Oi, tudo bom com vocês? Eu sou a Thaís e hoje eu vim contar pra vocês como foram as minhas leituras do mês de agosto. Sim, nós já estamos no final de setembro, só agora eu estou postando as leituras de agosto. Tá uma confusão, gente, pra vocês terem uma ideia, eu fui fazer o roteiro desse vídeo e eu já não lembrava mais que livros eu tinha lido, não lembrava que eu tinha achado, eu fui colocando os livros e eu fiquei, nossa, eu li isso em agosto, eu achava que tinha sido, sei lá, em março. Um pouquinho de exagero, mas eu achava que já fazia mais tempo. Pra vocês verem, minha vida tá uma bagunça agora, eu nem sei o que eu tô fazendo. Inclusive, se minha voz estiver meio estranha, peço desculpas, mas é que eu estou me recuperando de uma gripe agora. Mas vamos aos livros de uma vez, já deixa seu like no vídeo e se inscreve no canal ali embaixo. O primeiro livro que eu terminei em agosto, que foi tão no começo do mês que eu achava que tinha sido em outro mês, foi O Amante da Princesa, da Larissa Siriani. Eu falei desse livro aqui no canal algumas vezes enquanto eu tava lendo, mas pra quem não sabe, esse livro é um romance de época de uma autora brasileira maravilhosa. A Larissa também escreveu Amor Plus Size, que foi outro livro que eu amei, eu adorei esse livro. Só que esse é um livro jovem adulto, bem diferente de O Amante da Princesa. E O Amante da Princesa conta a história da Maria Amélia, que existiu de verdade, mas não chegou a ser uma princesa. A Larissa fala isso lá no final do livro, mas todo mundo no livro trata ela como princesa. E ela está de casamento marcado com o arquiduque da Áustria, eu acho, que é o Maximiliano. Isso mesmo, gente. Eu tô muito lembrada desse livro, ó. Alguns meses antes do casamento, Maximiliano vai visitar ela no Palácio das Janelas Verdes. Eles vão se conhecer um pouquinho melhor nesse casamento. E ele leva a tiracolo o Klaus, que é o melhor amigo dele. Não tem um título tão importante, mas tá indo ali junto. Aí o que acontece? Tem aquela troca de olhares entre Maria Amélia e Klaus, rola aquelas faíscas e os dois vão sentindo uma coisinha assim um pelo outro que vai se desenvolvendo ao longo do livro. Eu amo romance de época, é um dos meus gêneros favoritos, então é claro que eu adorei O Amante da Princesa. Esse é um livro que a gente se cativa super rápido, a história é muito rápida, os capítulos são super curtinhos e ainda são divididos entre o ponto de vista da Maria Amélia e do Klaus, então tipo, a leitura é muito rápida, é muito dinâmica. Quando tu vê que já tá apaixonado pelos dois, já tá torcendo pelos dois, quer que tudo dê certo, ou seja, é ótimo pra quem adora romance, principalmente romance de época, que é um livro rapidinho de ler, até porque, gente, ele é super pequenininho, ele tem 220 páginas, é um livro super curtinho, dá pra ler tipo em uma, duas sentadas, de tão dinâmico que ele é. E eu até falei no vlog de leituras quando eu tava lendo Amante da Princesa que eu acho que essa rapidez dele até pode ser considerada um ponto negativo de tão rápido que ele é. Eu gostaria que o livro tivesse mais umas 50 páginas, principalmente porque eu adorei a história. Só que, né, daí a gente vê isso também é um ponto positivo, porque eu gostei tanto da história que eu queria que tivesse mais. Mas eu acho de verdade que quem se incomoda com livros muito rápidos talvez não goste muito dessa característica em O Amante da Princesa. Eu prefiro o livro rápido demais a livro lento demais, mas tá aí esse aviso de que essa é uma característica muito marcante em O Amante da Princesa. De qualquer forma, eu adorei o livro, eu gostei muito do desenvolvimento, gostei muito do final. Eu fui bem metida a ler resenhas no Scooby e peguei spoiler do livro, uma coisa que eu nunca faço, gente, sério, eu não devia ter ido ler resenha, mas enfim. Então eu peguei spoiler do final, que é um spoiler assim que eu não deveria ter pego, sabe? Daí eu me emocionei com o final, achei o final lindo, adorei, me surpreendi com algumas coisas do final que eu não tava esperando, mas infelizmente eu acho que esse spoiler atrapalhou um pouco a leitura, eu acho que talvez eu tivesse gostado um pouquinho mais se eu não soubesse o que ia acontecer. De qualquer forma, eu continuei adorando, tanto que dei 4 estrelas pro livro. O segundo livro que eu terminei, que também foi lá no comecinho de agosto, e eu não tenho aqui pra mostrar pra vocês porque eu li em audiobook, foi A Herdeira do Fogo, que é o terceiro livro da série Trono de Vidro. Esse já foi um livro que eu tive uma relação assim um pouquinho mais difícil, eu demorei horrores pra terminar esse livro, foi de longe o livro da série que eu mais demorei pra ler, apesar de que ele também é o maior, então, né. Mas eu realmente achei o livro assim um pouquinho lento, eu achei o livro principalmente muito disperso, ele tem vários narradores, esses narradores estão em lugares muito diferentes, assim, espalhados ao longo do planeta pelo livro, e isso acabou me incomodando um pouco porque eu ia lendo as coisas e pensando, tipo, qual é a relação desses personagens, por que eu estou lendo sobre esses personagens, sabe, por que não são livros diferentes, não tem nada, é uma coisa ligada com a outra. Uma escrita muito fofa falou que tudo vai fazer sentido no quarto livro e eu espero que faça, porque isso me incomodou realmente no terceiro. Ainda estou me perguntando o motivo da existência de certa narradora aí, mas tudo bem. E espero que tudo faça sentido no quarto, que eu gosto do quarto. De qualquer forma, eu passei boa parte do livro me sentindo meio desconectada da história. Eu acho que o livro melhorou muito pro final, mas foi, tipo, muito no final mesmo. O livro tem, tipo, 22 horas, eu acho, uma coisa assim. E eu acho que ele realmente ficou bom lá pelas 2, 3 horas finais. E foi quando as coisas começaram a fazer sentido, começaram a se juntar ali. Dali pra frente eu gostei muito do final, fiquei muito curiosa pra ler o quarto. Não foi tipo o final do segundo, porque o final do segundo me deixou chocada, assim, ó. O final do segundo eu tive que começar a ler o terceiro logo em seguida, porque eu não conseguia acreditar no que eu tinha lido. Então não foi exatamente a mesma sensação, mas eu gostei bastante do final, fiquei com muita vontade de ler o quarto, porém, audiobooks são muito caros e eu estou numa fase financeira meio difícil. E como eu comecei a série em audiobook, eu queria muito terminar em audiobook, eu já me afeiçoei a atriz que lê esse livro, então eu decidi esperar um pouco pra terminar a série. No fim, eu decidi dar 4 estrelas pra esse livro também, porque eu gosto muito da série, eu gostei do livro, só achei que ele não foi tão bom quanto os outros.
Outro livro que eu demorei pra ler, mas esse é só porque esse livro é enorme, é Corte de Asas e Ruína. Gente, quanto tempo eu passei lendo esse livro. Esse é o terceiro e último livro da série Corte de Asas e Ruína. Eu duvido que vocês nunca tenham ouvido falar da série, eu mesmo já falei 1 zilhão de vezes dela aqui no canal. Gravei vídeo do primeiro e do segundo livro, se vocês quiserem assistir, tem card aqui em cima. E dos três, Corte de Asas e Ruína foi o que eu mais gostei. Eu não vou contar sobre a história porque, né, é o terceiro livro de uma série, então não faz sentido eu ficar contando pra vocês sobre a história a essa altura do campeonato. Pra quem ainda não leu, eu só digo que o primeiro livro é muito ruinzinho, o segundo é muito melhor e o terceiro é melhor ainda. Eu amei demais esse livro, amei a série como um todo depois que eu li o segundo e o terceiro. E em relação a esse, eu achei toda a construção do livro, toda a construção de personagem, tudo muito bem feito. Eu amei mesmo que a Sarah J Maas fez nesse livro. Eu não gostei muito do final, porque eu achei o final muito bonitinho, assim. Eu esperava mais da Sarah J Maas depois de ter lido a série Trono de Vidro. Eu achava que ela ia me fazer derrubar uma lágrima ali, o que não aconteceu. Me deu uma vontadezinha de chorar, mas não foi o que eu esperava. Mas, tirando esse pequeno detalhezinho, eu não tenho mais nada pra reclamar desse livro, porque eu achei que ele foi muito bem feito do começo ao quase fim. Pra quem não sabe, existe um continho que saiu, que se passa depois desse livro, que é um continho de 200 e poucas páginas, quase 300 eu acho, porque, né, Sarah J Maas, os livros dela tem 700 páginas, então é óbvio que um continho ia ter 200 e poucas. Eu só não gravei uma resenha ainda do que eu achei de toda a série, porque eu quero ler esse continho antes, e inclusive, pra quem não sabe, ela vai lançar uma outra série que se passa no mesmo universo, só que com personagens diferentes, e eu já estou muito ansiosa. E pra terminar de uma vez com esse livro, eu dei 5 estrelas e favoritei, porque, sério, meu Deus, Corte de Asas e Ruína e Corte de Neve e Fúria são os amorzinhos da minha vida, gente, sério, eu amei esses livros. Outra leitura de agosto foi Uma História de Verão, da Pan Gonçalves. Esse livro conta a história da Ana Lu, que acabou de se formar no ensino médio, ela tá nessa época de esperar o resultado do vestibular, só que a família dela espera que ela curse Direito, enquanto na verdade ela prestou vestibular pra cinema em outro estado e não contou pra ninguém, tá esperando o resultado sair pra contar se ela passou ou não. É claro que ela passa no vestibular e isso acaba gerando certo atrito entre ela e o resto da família, sendo que eles já não se dão muito bem, eles têm vários problemas familiares ali, e isso também faz com que ela queira aproveitar as últimas semanas junto com os melhores amigos, já que ela vai se mudar pra outro estado e vai acabar ficando um pouco afastada deles. Aí eles vão passar juntos alguns dias em uma praia de Santa Catarina, e lá nessa praia ela encontra esse ex-namorado que teve um término meio ruim, assim, eles não acabaram em bons termos, e ela também conhece outro menino, então começa esse romance aí cheio de reviravoltas. Ao contrário do que eu esperava, Uma História de Verão não é tanto sobre o romance em si, mas ele é muito mais sobre a Ana Lu, sobre a família dela e sobre autodescoberta, assim, autoconhecimento, sobre amadurecimento, o que eu achei uma coisa muito positiva. Eu acho que isso e o fato de que esse livro me surpreendeu muito foram as coisas que eu mais gostei, porque ele tomou um rumo totalmente diferente do que eu esperava. O problema é que ele tomou um rumo que eu não curti muito, assim. Eu tava lendo o livro, tava lá na metade, tinha certeza de tudo que ia acontecer, daí ele deu uma guinada, foi pra um lado completamente diferente e eu realmente não gostei muito dos acontecimentos que vieram depois. Então o livro acabou me decepcionando um pouquinho nisso. Eu também me decepcionei um pouquinho com a escrita. Eu achei que a escrita precisava um pouquinho, assim, de trabalho, ela acabou ficando meio truncada e tal, mas a gente sabe que esse é o segundo livro da Pan. Eu acho que a Pan ainda vai ter uma carreira de muito sucesso como escritora. Esse é o segundo livro dela que eu li, eu também li Boa Noite, que eu acabei gostando um pouco mais. Tem resenha do livro aqui em cima, se vocês quiserem assistir, tem os cards aqui. Apesar de não ter gostado tanto desse livro quanto eu esperava, eu gosto muito da Pan, então, claro, eu vou continuar lendo os livros que ela lançar. Eu acabei dando 3 estrelas pra Uma História de Verão, mas eu acho que quem gosta de romancezinho adolescente, principalmente de romances que não são tão previsíveis, vai adorar Uma História de Verão. Então, apesar de eu não ter gostado muito, eu acho que quem curte esse tipo de livro talvez goste bastante de Uma História de Verão. Eu também li Quando a Noite Cai, da Karina Ricci, e quem acompanha o canal sabe que eu tava muito ansiosa pra ler esse livro, porque eu amo a Karina Ricci, eu já li vários livros dela, eu gostei de todos os livros que eu li, só que eu acabei me decepcionando um pouquinho com Quando a Noite Cai. Quando a Noite Cai conta a história da Brianna, que é uma mulher muito desastrada, ela não consegue parar em emprego nenhum, porque ela quebra tudo, ela faz tudo errado, ou seja, ela é uma personagem muito divertida. E além disso, também faz alguns anos que ela tem esses sonhos periódicos com esse guerreiro irlandês, que ela não sabe de onde vieram esses sonhos, ela não sabe o que tá acontecendo, ela só sabe que ela sonha com essa história, assim, meio linear. E apesar de ela saber que os sonhos não são com ela sonha do ponto de vista da protagonista, assim, dessa história, desse sonho. Aí, do nada, ela encontra esse guerreiro irlandês de carne e osso, como se ele fosse uma pessoa de verdade, e ela não entende como é que ela pode estar sonhando com um cara que existe de verdade e ela nunca tinha visto antes. Como vocês podem ver, a história desse livro é muito interessante. A escrita da Karina Ricci é impecável, como sempre. Ela tem uma escrita muito ágil, muito divertida. Só que eu achei esse livro meio enroladinho, assim. Eu acho que os livros da Karina Ricci, em geral, podem ser um pouco enrolados, principalmente porque os livros dela costumam ser grandes. Esse livro aqui, por exemplo, olha o tamanho desse livro. Ele tem 450 páginas. Mas eu acho que o que realmente acabou me atrapalhando com esse livro foi essa segunda história, porque os capítulos não são, tipo, intercalados um por um, assim, mas eles são intercalados com esses sonhos da Brianna. E eu demorei muito pra me apegar.
contar essa segunda história. Eu não diria que é um problema do livro, eu geralmente não gosto de livros que contam duas histórias ao mesmo tempo, eu geralmente me apego a uma história e não consigo me apegar à segunda. Então eu diria que esse é um problema mais pessoal, assim. Acabou que esse foi o livro da Karina Risse que eu mais demorei pra ler, eu penei pra ler esse livro, eu acho que, tipo, até metade do livro, um pouquinho mais, o que segura o livro é a Brianna. A Brianna é uma protagonista muito divertida, então eu senti muita vontade de ler a história dela, mas até metade do livro foi aquela leitura, assim, mais forçadinha, sabe? Então, da metade pra frente, eu realmente me empolguei com o livro, não consegui mais parar de ler. O final mesmo, eu amei o final, achei o final muito amorzinho, quase chorei, inclusive. Eu não diria que eu achei o final surpreendente, eu achei ele clichê, assim, como um todo. Teve algumas coisas que eu já previ, sei lá, da metade do livro, mas eu gostei muito da forma como ele foi desenvolvido e eu achei que isso sim foi surpreendente, teve alguns pontinhos ali que eu realmente não tava esperando e eu gostei muito de como tudo foi resolvido no final. No fim, eu decidi dar 4 estrelas pra esse livro, porque apesar de eu não ter gostado tanto quanto eu gostei dos outros livros da Karina Risse, eu achei que foi uma leitura muito gostosinha no geral. Um livro que eu comecei e não terminei em agosto foi Minha Vida Não Tão Perfeita, da Sophie Kinsella. Eu li até 40% durante o mês de agosto, mas né, eu estou gravando no final de setembro, então a essa altura eu praticamente já terminei. Só que como eu não terminei, eu decidi deixar pra contar em mais detalhes o que eu achei do livro, a história do livro, etc, no vídeo de leituras do mês que vem, porque daí eu vou ter um pouco mais de propriedade pra falar pra vocês. Por enquanto, o que eu posso adiantar pra vocês é que esse livro é um romancezinho, como todos os outros livros da Sophie Kinsella. Esse livro é muito engraçado, ele tem uma protagonista assim que se mexe em umas confusões que tu fica, meu Deus, menina, como é que isso pode acontecer contigo? Mas eu achei que principalmente até metade do livro, ele é muito altos e baixos, assim. Teve várias partes do livro que eu tava louca pra ler, que eu não conseguia largar, e daí o livro dava uma decaída, assim, chegava na parte mais chatinha, que eu não tava com muita vontade de ler. Aí quando começava a ficar chato, que eu começava a me perguntar se eu tava com vontade de ler, ele dava uma melhorada e ficou indo e voltando assim durante uma parte do livro. Mas darei mais detalhes no mês que vem, só digo pra vocês que eu tô amando e que isso de subir e descer, deu uma parada depois da metade do livro. Outra leitura que eu fiz foi Metamorfose, do Kafka. Esse livro, pra quem não conhece, é um clássico. Eu vou admitir pra vocês que se dependesse de mim, eu não teria escolhido esse livro pra ler, mas eu gostei bastante da leitura. Eu li esse livro pra faculdade, pra uma discussão que a gente teve. Foi a segunda vez que eu li esse livro e eu gostei mais na segunda do que na primeira. Eu tinha lido a primeira vez também pra faculdade, mas acho que tipo em 2016. Enfim, eu acho esse livro incrível. Ele não é uma leitura fácil, assim, ele trata de um tema mais complicado, ele é uma leitura mais devagarzinha, assim. Eu não recomendaria pra vocês no canal, principalmente se vocês curtem os livros que eu costumo recomendar, porque não tem nada a ver com esse tipo de livro. E é aquilo que eu falei, sabe? Eu não teria lido por conta própria. Gostei da leitura, eu acho que é uma leitura super importante, principalmente pra mim que faço faculdade de escrita criativa, mas não é aquela leitura gostosinha, assim, pra gente ler, sabe? Outra leitura que eu fiz pra faculdade, e essa eu já não gostei tanto, foi O Curioso Caso de Benjamin Button, que eu não sei vocês, mas eu fiquei muito surpresa quando eu descobri que existia um livro, porque, né, conhecia o filme com Brad Pitt, já tinha assistido, tinha adorado, mas eu sabia que era baseado num livro. Acontece que esse livro é totalmente diferente do filme, assim, tipo, a história é a mesma. É um cara que nasce velho e vai, não sei qual é o posto de envelhecendo, ele vai rejuvenescendo ao longo da vida. E, tipo, é basicamente aí que as semelhanças acabam, sabe? O filme tem muito mais romantismo do que o livro, o filme é muito melhor que o livro. A gente discutiu esse livro na aula, acho que quase ninguém da minha turma gostou, acho que nem o professor tinha gostado desse livro. Então é isso aí, esse é um livro que eu não recomendaria pra vocês. Eu dei uma estrela só porque, sei lá, realmente não curti. E por fim, minha última leitura do mês, e só não digo que foi o melhor livro do mês, porque eu realmente gostei muito também de Corte de Asas e Ruína, foi Os 12 Signos de Valentina, da Rai Tavares. Gente, que livro, meu Deus do céu. Eu não vou nem me estender muito nesse livro, porque eu acabei de gravar a resenha pra esse livro. Vai ter o card aqui em cima pra vocês assistirem, se vocês tiverem vontade. Mas esse livro é um romancezinho jovem adulto. Ele tem uma história muito, muito, muito gostosa, uma escrita mais gostosa ainda. Ele conta a história da Isa, que descobre que foi traída pelo namorado de 6 anos. Ela cai na fossa, ela fica muito triste, até que ela descobre que isso aconteceu porque ela e o namorado não tinham signos compatíveis. É claro que, como qualquer menina desiludida que tá na fossa, ela se apega a esse fato e ela vira louca dos signos. E daí ela decide passar o rodo nos 12 signos do zodíaco, que é pra descobrir qual que realmente combina com ela. E não apenas isso, mas ela decide criar um blog pra faculdade contando sobre essa experiência, sem contar que o blog é dela. Ou seja, a história é muito louca, é muito divertida. Gente, a Rai Tavares tem uma escrita que assim, ó, não dá pra largar esse livro. Quem assistiu ao vlog de leitura enquanto eu estava lendo esse livro sabe que eu tinha um monte de coisa pra fazer e eu passei o dia inteiro lendo esse livro porque eu não conseguia parar de ler. Mas enfim, não vou ficar falando sobre os 12 signos de Valentina. Assistam ao vídeo, eu só vou dizer pra vocês que eu dei 5 estrelas e favoritei porque eu amei demais esse livro. Então é isso, essas foram as minhas leituras de agosto. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, cliquem em gostei e se inscrevam no canal ali embaixo. Eu sinceramente li mais livros do que eu esperava. Quando fui fazer o roteiro eu pensei, nossa, não vou ter nenhum livro pra falar. E não, eu falei sobre bastante coisa, né? Esse vídeo, inclusive, tá 40 minutos de gravação. Eu vou me ferrar pra editar tudo isso. Mas comentem ali embaixo, se vocês ainda lembrarem, quais foram os livros
livros que vocês leram em agosto, porque eu sei que agosto já foi há muito tempo, então vocês podem só me contar os livros que vocês estão lendo agora também, se vocês preferirem. Me contem o que vocês acharam das minhas leituras, teve muito livro bom, né? A maior parte foi de 4 estrelas pra cima, tivemos 2 livros favoritados no mês de agosto, que loucura, isso não costuma acontecer. Mas então é isso, não deixem de me seguir nas redes sociais também, os links estão ali embaixo no bloco de informações, junto com os links pra comprar esses livros, se vocês estiverem interessados por algum deles, ou pra comprar qualquer outro livro lá na Amazon. Se vocês usarem os meus links, vocês vão me ajudar muito, muito mesmo. Vou ficar muito feliz. Muito obrigada por terem assistido, até o próximo vídeo, tchau!